Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marilene e hoje nós vamos falar sobre artigo de opinião. Quem aí conhece ou já ouviu falar? Se você ainda não conhece e deseja conhecer esse gênero textual, fique aqui neste vídeo. E antes de começar essa aula, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e deixasse um like, pois aqui você vai aprender muitos conteúdos legais. Professor, o que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião, crianças, é um texto onde o autor, aquele que escreve, vai expor suas ideias sobre um determinado tema ou assunto. E também esse texto, ele geralmente vai ser destinado para um público-alvo. Por exemplo, se eu quero escrever um artigo de opinião para alcançar as crianças ou os adolescentes, eu vou escrever de acordo com a linguagem, uma linguagem que vá fazer com que as crianças ou adolescentes entendam. Se eu quero escrever um artigo de opinião para o público feminino, então eu vou escrever coisas que venham chamar a atenção desse público feminino. E assim para outros públicos também. Sempre quem escreve, que é o autor, ele irá mostrar o seu ponto de vista e deverá sustentar os seus pontos de vista com argumentos coerentes, ou seja, aquilo que tem coerência, que tem lógica. Eu não vou escrever uma coisa que não tem nada a ver, sem pé, sem cabeça. Então, eu sempre vou dar coerência para as minhas ideias. E as ideias e argumentos sempre serão de responsabilidade do autor. Se eu afirmo uma coisa ali, eu tenho que ter como provar aquilo, porque aquilo ali, tudo que eu escrevo vai ser a minha responsabilidade. Tudo que eu escrevo é da minha responsabilidade como autora. Sendo assim, mesmo você que é autor deverá ter cuidado com o que você escreve, pois o autor ou a autora assinará no final do texto. Então, o gênero textual artigo de opinião, o nome já diz, artigo de opinião, é um texto argumentativo, dissertativo, em que eu vou deixar a minha opinião e eu vou assinar ali. Tudo que eu assino, então tem um grande peso. Então, é a minha ideia ali, é a minha opinião que está ali, eu estou assinando. Eu respondo por tudo aquilo que está sendo escrito ali. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu escrevo ali no artigo de opinião. Então, vamos lá. Qual que é a estrutura do artigo de opinião? Como que forma o corpo do texto do gênero artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ou seja, professor, o que vem a ser a introdução? O nome diz, vai introduzir. A introdução, crianças, vai ser o primeiro parágrafo, onde o autor, quem escreve, vai fazer uma apresentação do tema que será visto no decorrer de todo o texto. Então, ali na introdução, eu vou introduzir, eu vou mostrar ali para o meu leitor o que o texto vai se tratar. O texto vai falar sobre o quê? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado na introdução, porque é da introdução que eu garanto que aquele leitor fique até o final, consiga ler o desenvolvimento e a conclusão do meu texto. Ou seja, introdução vai ser o primeiro parágrafo, onde o autor vai fazer a apresentação do tema que será visto em todo o texto. Professora, e o desenvolvimento? Desenvolvimento, o nome diz, é o que você vai se desenvolver ali no decorrer do texto. É onde o autor vai expor suas ideias para convencer você, leitor, a concordar com os argumentos que ele está apresentando. Então, o artigo de opinião, o autor que escreve ali, ele vai usar argumentos e ele vai dar exemplos. E quando você lê, você vai concordar com ele. Então, o artigo de opinião, ele expõe o que ele pensa ali, ele expõe tão bem ali, ele vai argumentar, ele vai usar uma forma de persuasão tão forte que você que está lendo ali, você vai acabar concordando com ele. Então, ele vai usar argumentos ali, assuntos, ideias que você vai ler e vai concordar. Então, resumindo, o desenvolvimento é quando o autor, aquele que escreve, expõe suas ideias para convencer você a concordar com tudo que ele está dizendo ali, escrevendo ali. E a conclusão, professora? Nós falamos da introdução, do desenvolvimento, agora a conclusão. A conclusão é aquele parágrafo, é o último parágrafo. É aquele que vai apresentar uma ideia para trazer a solução para o problema que foi proposto ali no desenvolvimento.
Então, é aquilo, vai fechar, ele vai trazer ali para você a solução de todo o problema que ele jogou ali no texto. E quais são as características do gênero artigo de opinião? Vamos falar de algumas características. Geralmente, o texto de artigo de opinião vai ser argumentativo persuasivo. Como assim? Ele vai expor suas ideias, o que ele pensa, e ao mesmo tempo ele vai convencer você, leitor, a acreditar nas ideias. Ou seja, vai ser um argumento persuasivo, que vai convencer você, leitor, de acreditar em tudo que está sendo ali escrito ali, que está sendo ali, você está lendo. O texto geralmente vai ser escrito em primeira ou terceira pessoa, ou seja, sempre vai estar escrito assim: eu acredito nisso, eu penso assim, ou seja, na primeira pessoa, ou então na terceira, ele, quando se refere a ele ou a ela. Geralmente, o texto, o artigo de opinião, também o autor sempre vai assinar no final. Geralmente, sim, vai ser assinado no final. Você só não vai assinar um artigo de opinião quando você for escrever, quando for tema de redação, em concurso, em vestibular, porque se você assinar, você acaba sendo a sua prova ali vai ser desclassificada. Mas tirando isso, quando você escreve um artigo de opinião para um jornal ou para qualquer outro lugar, você vai assinar seu nome. Você é autor, você escreveu aquele texto ali, então você tem que assinar. Com exceção só quando você for fazer uma redação para vestibular ou concurso desse gênero, você não assina. Geralmente, esse gênero textual, onde que você encontra o gênero artigo de opinião? Você vai encontrar em veículos de meios de comunicação, como TV, revista, jornal. São os lugares que você vai encontrar esse gênero textual. E você sabia que geralmente qualquer pessoa pode escrever um artigo de opinião e mandar para algum jornal, que sempre tem um local onde o leitor pode publicar? Tem jornais que recebem artigos de opinião de pessoas comuns e você pode mandar, se for legal, se eles gostarem, eles podem publicar sim um artigo de opinião de qualquer pessoa. Outra coisa, como que é a linguagem do artigo de opinião? Geralmente o artigo de opinião vai possuir uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, ou seja, é aquela linguagem que qualquer pessoa consiga entender. Aquela pessoa que tem uma escolaridade melhor até aquela que tem uma escolaridade mais simples, que tem que ser uma linguagem objetiva, que seja simples de ser entendida. E ela geralmente vai expor a ideia do autor ali, é o que ele pensa também. E outra coisa, uma coisa bem legal do artigo de opinião é que os temas serão atuais. Você vai escrever um artigo de opinião que tenha temas atuais. Vamos supor, nós estamos falando de Covid agora, então geralmente o artigo de opinião as pessoas vão falar sobre a Covid, sobre os problemas que essa pandemia está trazendo para a população, desemprego, fome, falta de emprego. Então esses temas aí são temas legais. E também, por exemplo, a política, que é uma coisa que nunca sai de moda, é um tema bem legal. Então, assim, são temas. Os artigos de opiniões vão geralmente tratar de temas atuais. E os títulos também, o título ali, que é o começo do texto, é o que vai chamar a atenção do leitor. Esse título geralmente vai ser polêmico, é aquilo que você lê e chama a tua atenção para ler aquele texto. E outra coisa, esse tipo de texto, geralmente nós vamos usar os verbos ali, escritos ali, no tempo presente ou no imperativo. Presente é aquilo que acontece no momento. E imperativo é aquilo, por exemplo, quando eu dou ordens ou quando eu quero expor, por exemplo, faça isso, entenda. Então, sempre eu estou o quê? Dando uma ordem ou aconselhando algo. Então, assim, sempre numa linguagem no presente e no modo imperativo. Então, essas são algumas características desse gênero textual. Então, revisando tudo, o artigo de opinião vai ter um argumento persuasivo, o texto vai ser escrito em primeira ou terceira pessoa, geralmente esse texto vai ter a assinatura do autor no final e esse texto vai ser vinculado em meios de comunicação, como TV, revista e jornal, vai possuir uma linguagem simples, objetiva e subjetiva e sempre terá temas atuais com títulos polêmicos. Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram desta aula, deixem um joinha aí e até mais.